senão... Então, vou ter que colocar... Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula, mas só que essa aula vai ser aula diferente. Exato. É a aula da nossa revisão. Hoje é o dia da nossa avaliação da unidade 2. E aí a gente dá aquela pincelada em todos os conteúdos, assim, bem rápido, para vocês não esquecerem nada, né? Exato. Então, de olho na tela, lá para a nossa aula 64.1, que é a nossa aula de revisão. Quais são os conteúdos, né, que a gente vai revisar? Vamos trabalhar também com vocês a parte literária. Olha só, o movimento literário trovadorismo, que é a aula 36. Teremos também período simples, período composto, concordância verbal 1, concordância nominal 1 e emprego do hífen. Certo? 5 conteúdos para vocês. Então, olha lá, o movimento literário trovadorismo. O trovadorismo, o que foi? Lembram? Vamos relembrar aqui. Foi um movimento poético musical que se desenvolveu na Europa no período medieval. Olha aqui as imagens, né? A imagem para vocês observarem essa questão da musicalidade. Só quem tinha acesso eram quem? Lembram? A nobreza, os nobres que tinham acesso a toda essa parte aí da poesia. Então aqui, nesse período, desenvolveu, né, as cantigas, né, os trovadores cantavam as cantigas, né, as líricas, que é cantiga de amor, né, o cantigo de amor, o lírico é masculino, aquela mulher inalcançável, e a cantiga de amigo, né, vassalo versus senhoria, o eu lírico feminino, o amor saudosista. E a cantiga satírica, ó, cantiga de escárnio, que é aquela que tira sarro, não cita nomes, e a cantiga de maldizer, que é aquela direta, palavra de baixo calão. Isso. O trovadorismo em contexto, pessoal, é a primeira manifestação literária da língua portuguesa do século XII, tá? Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente teocêntrica. Como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. Isso. E a literatura em galego-português. No trovadorismo, não esqueçam que sua primeira manifestação foi em 1189, foi a cantiga da Ribeirinha, ou cantiga da Garvaia, de Paio Soares de Taveirós. Então, ó, primeira revisão, ok. Vamos agora para o período simples e período composto. Aqui. Relembrando aqui, o que é oração, né? É todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Olha só, uma oração formada por apenas uma forma verbal. Ó, volte logo, aí eu tenho um volte, só tenho um verbo. Temos aqui também, né, com duas formas ou mais formas verbais, né, integrante de uma locução verbal. Temos aqui o seguinte, o estudante está lendo a obra de Castro Alves. Então, está lendo é uma locução verbal. Tudo bem? Período simples. Ele é constituído com uma única oração. O supermercado está pegando fogo. Então, aqui, ó, uma locução verbal, tá certo? Aqui. E o período composto apresenta mais, né, de uma oração ou uma locução verbal. Aqui no caso, corram depressa e saiam pela direita. Então, eu tenho o verbo correr e o verbo sair. Então, tenho duas orações aqui presentes, período composto. Tudo bem? Classificação das orações coordenadas sindéticas. Nós temos aqui as aditivas, que elas nos dão uma ideia de soma. Então, aqui, faço natação e judô. Tá vendo? Esse somou. As né? adversativas, adversidade, uma ideia contrária. Vou ao casamento. Todavia, não posso ficar para a festa. Daí tem um todavia, né? Alternativa dá a ideia de escolha, alternância. Vamos aos cinemas hoje. Quer você queira, quer não queira.
Isso, Quase que olha não lá. sai. As explicativas, explicação ou uma justificativa, né? Estou atrasado, na verdade, adormeci. Conclusiva, da ideia de conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Então, agora o outro assunto, que é a questão do período composto, né, e período simples. Então, quando eu tenho um período simples, apresenta apenas uma oração. Quando você vai identificar isso, só olhar para o verbo. Se apresentar mais de um verbo, aí você já tem um período composto. Isso, Agora, concordância verbal, parte 1. Olha lá, concordância verbal, ela ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número e em pessoa. O sujeito ele pode estar no singular ou no plural e pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí, olha aqui, Olha primeira o quadro. pessoa do singular. Eu, a segunda pessoa, tu, a terceira pessoa pode ser usada ele ou ela. Isso, singular. Indo para o plural, nós temos A primeira pessoa do plural, nós, a segunda. vós e a terceira, eles ou elas. Então, você sempre vai ter que observar o verbo vai concordar com um sujeito, sempre. Aí você vai verificar se o sujeito é da primeira pessoa ou o sujeito é da terceira pessoa, sempre assim, sempre o verbo vai concordar em número e pessoas falando de concordância verbal. Vamos lá. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo. Olha o exemplo aqui. Nós amamos muito, né, a esse filme. Então, eu tenho um sujeito, nós. Ele está na primeira pessoa do plural. E o verbo? O verbo também é da primeira pessoa do plural. Então, aí, ó, a outra parte é o quê? É o complemento verbal. Tu amas muito esse filme. Aí você já vai perceber que o sujeito é da segunda pessoa do singular. Então, o verbo também ficará na segunda pessoa do singular, que é o amas. Elas amam muito esse filme. Aqui você percebe elas. Está em que pessoa? Terceira pessoa Do plural. Então, o verbo amo também está na terceira pessoa do plural. concordância verbal. Sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número. Então, nós em poucos dias resolveremos os problemas. Então, aqui, ó, nós é a primeira pessoa do plural. Ó, resolveremos, que é o verbo, também está na primeira pessoa do plural. A revelação de novos casos de corrupção indignará o país. Está falando de quem? O que indignará o país? A revelação. Então, a revelação, que é o núcleo do sujeito, está na terceira pessoa do singular. Então, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. A concordância verbal. A regra geral para o sujeito simples da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número. Então, aqui nós temos, nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Quem é o sujeito da oração? Nós. O nós está em que pessoa? Primeira. Arrumaremos está em que pessoa? Primeira também. Então, o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Vamos embora. Aula 53, concordância nominal 1. Quando fala de concordância nominal, você vai pensar o quê? No nome. Falamos da concordância verbal, você vai olhar diretamente para quem? Para o verbo. Então, quais são os nomes que serão representados aqui? Ó, eu tenho um substantivo, tenho um adjetivo, tenho um numeral, tenho um pronome, tá certo? Aí você vai ver concordância nominal. O que é uma concordância nominal? Quando que acontece? É quando a concordância vai existir entre uma palavra que tem valor adjetivo. Quais são essas palavras? O artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo e o numeral.
E a palavra de valor substantivo, que vai ser representada, né, pelo substantivo ou pelo pronome substantivo. Olha o exemplo aqui. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Então, nós temos aqui o nome. Qual o nome que você vai procurar? Ó, árvores. Então, a palavra árvore ela é do gênero feminino e ela está no plural. Então, todas as palavras que estiverem relacionadas a ela serão do gênero feminino e também tem que ficar no plural. A única palavra que está relacionada aí é, no caso, o artigo. Então, pronto, o artigo é feminino e também está no plural. A qualidade aí, ó, é outra palavra. Qual é o determinante que está ligado a ela? É o A. Então, qualidade está no singular, o seu determinante também ficou no singular. Seus olhos castanhos olhavam-me silenciosamente. Então, você vai diretamente. Qual é o nome? Qual é o substantivo que está se destacando? Você vai olhos, olhos. Olhos é uma palavra masculina e está no plural. Então, os seus determinantes serão feminino ou masculino e também ficarão no plural. Então, seus é o pronome, tá certo? E castanho é o adjetivo. Tá ligado a quem? Aos olhos. A blusa amarela é minha. A blusa é o nome. Então, eu tenho o determinante A, que é artigo, amarela, adjetivo, e minha, que é pronome. Certinho? E se eu trocasse, em vez de colocar blusa, e colocasse sapato? O sapato amarelo é meu. Vai sempre fazer a concordância com o nome. Agora, em gênero, masculino ou feminino, e número singular e plural. Próximo, a concordância adequada, pessoal, ela evita ambiguidade, pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribuem para a qualidade do texto, tá? Então, se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural, ou ele vai concordar com o mais próximo. Nós temos aqui escritor e enfermeira dedicado. Você percebe que são dois nomes que pertencem a gêneros diferentes. Eu tenho o escritor, que é masculino, e enfermeira, que é feminino. O adjetivo dedicados ficou no plural masculino, porque aí está acontecendo, né, a concordância gramatical, né? Quando fica escritor e enfermeira dedicada, eu estou tendo uma concordância, né, atrativa. O que é isso? É porque está concordando com o mais próximo. Qual é a palavra que está mais próxima? Enfermeira. Então, concordância gramatical, plural masculino e concordância atrativa. Temos aqui os termos, né? Ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão e azul turquesa são invariáveis. Olha aí, raios ultravioleta, saias azul marinho, ternos azul celeste, saias azul ferrete, vestido azul pavão e roupas azul turquesa. Beleza? Então, terminamos aqui, né, a aula de revisão da concordância nominal. Lembrando sempre, né, concordância nominal, preste atenção, a concordância vai estar relacionada ao gênero e número. Agora, o emprego do hífen. 57, o emprego do hífen. Quanto que a gente vai utilizar, né? Olha só, nós temos aqui outros usos do hífen. Une elementos dos substantivos compostos e dos adjetivos compostos, em que se mantém a ideia de composição. Aqui nós temos os substantivos. Água marinha.
Tatu. Tatu bola, não apareceu, Vou mas colocar o bola aqui. Tatu bola. flor de lis. Arco-íris. Viu certo? Aí todos são substantivos. Agora, Mas ele também, né, ele faz essa ligação para adjetivo, para qualificar um substantivo. Aqui no caso temos línguas anglo-germânicas e terno azul marinho. Então, é adjetivo aí, ó, composição, tá? certo? Nas formações em que o segundo elemento começa por H, anti-higiênico, pré-histórico, subhepático, super-homem. Homem. Então, aí você já sabe, né? Ó, começou com H, haverá hífen. Temos aqui também nas formações em que o prefixo, né, termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Então, aqui o prefixo terminou com I, ó, o outro começou com I, o que vai acontecer? Haverá o quê? O hífen. Então, anti-ibérico, micro-ondas e semi-interno. Ok. Nas formações com prefixo circum e pan, quando o segundo elemento começa por vogal M ou N, além de H, caso já considerado. Pois é, que a gente já falou, né? Apareceu H, hífen, haverá. Então, nós temos aqui, ó, circo adjacente. Ó, começou com vogal, a vogal A. Então, tem que ter o hífen. Pan, Americano, a mesma coisa. circum, Hospitalar, H, e pan, helenismo. Vocês observaram isso? Então, nos prefixos, né? Ó, o circum e pan, foi vogal o segundo elemento, o M, o N, H, hífen. nas formações com os prefixos hiper, inter e super, quando combinados com elementos iniciados por R. Então, nós temos aqui, né, o prefixo hiper. Hiper, requintado. Interregional. E super, romântico. Nas formações com os prefixos tônicos, pessoal, e, portanto, acentuados graficamente, aí nós temos pós, pré e pró. Então, aqui na primeira palavra, pós-tônico, pós-graduação, aí pré-escolar, pré-história, pré-natal, viu só? Todas são acentuadas. São muitas, né? Pró-africano, pró-europeu. Então, vocês estão percebendo aí, ó, todas, né, a necessidade, né, de colocar o hífen. Beleza? E agora, ficou mais claro para vocês? Deu aquela reforçada? Tudo tranquilo para avaliação? Agora só nos resta, né, Márcia? Ó, desejar uma boa avaliação. Isso. Faça com calma. Sem pressa. Não adianta, não adianta ter pressa, Madinha. Lembra do devagar e sempre. Ó, a pressa é inimiga da perfeição. Eu vou logo fazer para entregar e ir embora. Quero ir embora cedo. E aí, quando você pega o resultado, ai meu Deus, eu sabia essa daqui. Pois é. Então, uma boa avaliação, tá certo? Terminamos, né? Concluímos a unidade 2. A gente termina com a avaliação, tá certo? E quem não conseguiu, faltei a prova. Opa, tem uma segunda chamada. Isso, ainda tem uma outra oportunidade. Exato, então, uma boa prova. Tchau, pessoal.